No dia 28 de dezembro, Netuno e Marte iniciam um movimento de finalização, trazendo tensões, agressividade e necessidade de lidar com as ilusões. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E eu vou deixar aqui o vídeo do momento do auge, da colheita entre os dois, que foi a oposição, para a gente entender o que veio à tona, quais eram os resultados e o que a gente precisa lidar a partir de agora. Para a astrologia, a quadratura minguante marca o momento ali de finalização do ciclo, Não necessariamente o ciclo terminou, mas começa a finalizar a partir desse movimento. É uma tensão, é um incômodo para tirar a gente da zona de conforto. A gente teve o auge, a gente viu os resultados e precisava lidar com eles. Agora, o necessário é a eliminação, é jogar fora aquilo que não prestou, mudar os comportamentos até que o ciclo se encerre, durante a conjunção. Quanto mais espaço a gente tiver, quanto mais abertura a gente tiver, comportamentos novos, pensar que as coisas, olha a ilusão de Netuno, pensar que as coisas vão ser diferentes se a gente não modificar o nosso comportamento. A gente agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados, independente aí do aspecto, da energia da astrologia que seja, isso não vai mudar, a não ser que a gente mude internamente e a partir daí as coisas comecem a acontecer. A tensão vai ser nesse sentido, a gente não consegue ignorar isso e precisa fazer algo. Quer dizer que a gente não pode ficar parado com essa energia. Quanto mais a gente tentar evitar, principalmente ali os resultados, aquilo que precisava ser feito, a gente vai sentir o incômodo crescendo dentro de nós para que algo seja feito, para que um movimento ali inicie alguma coisa, Então é nesse sentido que eu sempre falo que a quadratura é uma tensão. Marte e Netuno, vamos lá, já direto para a história da sabedoria grega para a gente relembrar, porque eu sempre falo isso aqui. Tem uma história complicada entre os dois. O Marte assassinou o filho de Netuno, Netuno jurou vingança e toda vez que há um aspecto entre esses dois planetas, traz à tona essa história mítica, entre os dois. Então, sempre que há um encontro, não importa se é um aspecto fluente de um trígono, um sexto, o que acontece? Eles trazem esses aspectos mais agressivos e violentos à tona. Então Netuno vem com a ilusão e tenta iludir o Marte, tenta enganar o Marte, assim como tenta se vingar daquilo da história, da sabedoria grega. Com essas ilusões, se o Marte embarcar nisso, se perde no caminho, a força guerreira interior. Então não estou falando necessariamente do planeta em si, estou falando das nossas atitudes, de como a gente está agindo para realizar as nossas vontades, aonde a gente quer chegar. Então quanto mais a gente se atentar para isso, melhor. As miragens, as ilusões, as enganações de Netuno têm um peso maior quando se fala de Marte por conta dessa história toda. Vamos lembrar que o Netuno é aquele que queria, depois ali da construção do muro para proteger Troia, e não recebendo o pagamento, não recebendo ali a honra que esperava, ele não só se voltou contra os troianos, mas inundou a cidade, destruindo o muro que estava em construção. Praticamente se aliou a Esparta, enfim, garantindo até, podemos dizer assim, que mudando o curso da história ali da guerra, de Troia. Também teve a disputa com Atena quando perdeu e inundou a cidade. A outra disputa com Hera, que na cidade de Argos lá, quando ele não foi eleito, perdendo também, assim como tinha acontecido com a deusa Atena, ele secou, toda a colheita foi perdida e não teve alimento durante um certo tempo. Isso ilustra o aspecto vingativo que ele traz, Ainda mais com essa história do Marte. Então a gente tem que manter os radares ligados a 1000%. Como a gente está agindo, as nossas ilusões, as nossas atitudes estão sendo ilusórias, enganadoras, A gente tem uma névoa ali que confunde na hora de tomar atitude. Tudo isso precisa
precisa ser pensado. Com as ilusões de Netuno, a chance é que o Marte se perca nesse oceano quase infinito que ele representa. O guerreiro tem que ter atenção, né? Tá em estado de alerta o tempo todo para não se perder e aproveitar. No caso aqui do Marte é um pouco mais desafiador, mas ainda pode aproveitar a imaginação, a criatividade, a intuição, a sensibilidade, o amor incondicional naquilo que está fazendo. Colocar essas energias naquilo que está fazendo vai ajudar a garantir aí os resultados e evitar se perder pelo caminho, trazendo aquela sensação de dor, aquela sensação de frustração que eu sempre falo aqui. Lembrando que o ciclo só vai se fechar no dia 29 de abril de 2024 na nova conjunção entre os dois. Então a gente tem até lá para trabalhar ainda mais essas energias, principalmente desenvolver a nossa consciência para atuar com cada vez mais assertividade, mesmo navegando aí nos oceanos, nas tempestades marítimas que o Netuno possa lançar na nossa direção. Então vamos dar uma olhada na mandala para ver os outros potenciais que estão desenhados ali. Então chegamos à última mandala do ano de 2023, momento aqui em que Netuno e Marte formam quadratura, né? Finalizando o ciclo atual, acontecendo no dia 28 de dezembro, às 19h15 do horário de Brasília. Netuno a 25 graus de Peixes, formando a quadratura exata com Marte a 25 graus de Sagitário. E é aquela velha história, manter os radares ligados a 1000%, principalmente no que se refere às ilusões, né, que o Marte pode sofrer a partir do Netuno, que são influências que às vezes são difíceis de trabalhar. Então é muito importante continuar direcionando as ações, né, de acordo com a ressonância interna, né? Tem que olhar para dentro, porque muitas vezes o externo vai estar confuso, vai estar embaralhado. E eu sempre trago essa metáfora que é como se a gente estivesse numa viagem marítima, né? Porque o Netuno era conhecido como o rei dos oceanos. Então toda vez que a gente atravessava os oceanos, tinham as dificuldades que precisavam ser vencidas, né? Muitas vezes na força do guerreiro mesmo. E isso são as influências que ele pode trazer. O guerreiro precisa estar preparado, né? Principalmente passando em Sagitário. O Marte, que está finalizando o trânsito por esse signo, pode sofrer algumas influências de impulsividade, de querer fazer as coisas, de querer agilizar muita coisa e não dar conta. Isso vem das ilusões, né? Vamos lembrar que é uma quadratura, é uma tensão, então incomoda a gente para a gente sair da zona de conforto. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso. O importante aqui é ter uma visão mais ampla, porque se a gente ficar muito limitado ao que está sentindo em relação à ação, né? Então vamos pensar, o Netuno costuma diluir, o Netuno costuma frustrar nossos objetivos, o que muitas vezes leva a gente a agir de qualquer forma. Muito provável que a gente sinta que as nossas atitudes, a nossa força guerreira interior não está valendo muita coisa, porque ele dilui todo o nosso esforço também durante esse aspecto. Então é muito importante, principalmente, firmar o curso. A gente vai entrar numas de refletir a respeito, o que é normal, devido a ser um ciclo minguante, né? Uma fase minguante do ciclo. Então a gente vai refletir a respeito sobre aquilo que a gente achou que estava fazendo e acontecendo e não deu resultado. Aí, nesse sentido, a gente precisa também continuar acreditando, porque o signo de Sagitário pede isso, né? Acreditar no quê? Naquilo que a gente está fazendo, ter fé em si, ter fé nas atitudes, ter fé naquilo que quer realizar. Muitas vezes isso falha e aí é onde acontecem os desafios, né? Onde as manifestações muitas vezes desafiadoras acontecem. E além disso a gente vê também que o Mercúrio aqui retrógrado, né, quase finalizando a sua retrogradação, também faz uma conjunção com Marte. E isso é um indício de que não só o campo da ação está sendo mexido por essa quadratura, mas como também o próprio pensamento, a fala, a comunicação. Então requer que a gente zele também por esse sentido, né? Da nossa mente, as ilusões ali do pensamento, da comunicação. Às vezes a gente fala as coisas achando que está fazendo uma grande coisa e na verdade está embarcando ali numa miragem. E como está retrógrado, né, já está em revisão, isso ainda cria uma força ainda mais forte. Então é muito importante que a gente se atente para isso também, porque
as ideias, né, a comunicação, aquilo que a gente estava pensando que poderia ser legal para troca, para um monte de coisa, né, para comunicar, para ter contatos, tudo isso pode ser diluído também nessa tensão. Aumenta a impulsividade, né, porque o Mercúrio dá uma acelerada toda vez que encontra com Marte. Então a mente já fica mais rápida, já conclui uma série de coisas e também a tendência a partir para conflitos, porque eu falei lá no início que Netuno e Marte tem uma história complicada e o Mercúrio pode estar envolvido também nessa história, porque diz a sabedoria grega que foi pela influência de Hermes que o Marte acabou matando, assassinando ali o filho de Netuno. Então esses três se encontrando em aspecto tenso pode significar que a gente precisa, né, lidar com toda essa carga aí se a gente não tiver consciência, porque pode pensar assim, mas o que eu tenho a ver com essa história? Nós acabamos, quando a gente principalmente não tem consciência, e até quando a gente tem consciência também, a gente acaba repetindo essas histórias míticas porque elas ficam muito gravadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Quanto mais a gente trabalha com essas energias, né, com essas consciências da astrologia, mais a gente vai percebendo que a gente meio que repete essas histórias. E então é por isso que é importante a gente ter consciência delas, porque elas estão por toda parte na nossa sociedade, né? As histórias de heróis, os super-heróis dos quadrinhos, tudo isso é influência, né, das histórias gregas, da sabedoria grega. Então, essas coisas, por mais que a gente pense, isso ficou para trás, isso é porque na época eles explicavam o mundo, não sabiam, né, não tinha ciência direito, aí tudo era explicado a partir de Deus, tinha Deus para o Sol, tinha Deus para a Lua. Isso é uma visão até mesmo inocente, digamos, em relação à sabedoria antiga. E essas histórias perduram até hoje. Isso é que é a grande importância é essa. Então é por isso que a gente conhecendo, a gente se atenta para um monte de coisa, porque muitas vezes a gente está repetindo essas histórias sem necessidade, né? Não estou falando aqui que todo mundo assassinou algum filho, mas às vezes, não no sentido físico de assassinato, mas às vezes a gente está ali num conflito entre pai e filho, né? O Netuno não representa o pai, mas é possível que também a gente esteja envolvido nesse tipo de situação. E muitas vezes o assassinato ele é psicológico, né? Daí que vem muito essa coisa do arquétipo. Então a gente precisa considerar tudo isso, porque ampliando a visão, a gente tem uma consciência legal. Então, aquilo que o Netuno trouxer de diluição, de frustração, a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível. E o Netuno também vai fazer aspecto com a Lua, né? Um aspecto fluente, mas traz também uma hipersensibilidade, vamos falar assim. E forma-se um grande trígono com a Vênus. Então, a gente vê que também traz essa influência para os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Então, é um dia muito delicado, a gente precisa ter um certo zelo aí, né? Muita coisa pode vir à tona por conta dessa hipersensibilidade. A gente vê os 3 signos de água envolvidos. A Vênus terminando ali, vai entrar em Sagitário no dia 29, mas aqui a gente vê que os 3 signos de água formam um grande trígono. Isso é um aspecto que não é como se fosse um trígono simples, né? Que traz uma energia muito mais forte. Então a gente vai ter que lidar com o emocional, a gente vai ter que lidar com os relacionamentos, tudo isso de acordo com a força de Netuno, com as ilusões, as miragens, as fantasias, né? A diluição de tudo isso. Às vezes a gente sente e de acordo com essas confusões fazem a gente embarcar numa miragem nos relacionamentos, aí já ativa o Marte, que não faz contato com a Vênus, mas está ativando toda essa parte aqui. Então esse dia é muito importante, né, ter uma atenção especial pelo emocional, nos relacionamentos, nas atitudes e nos pensamentos, né, levar com o máximo de leveza possível. O ascendente também traz, né, cai a 16 graus de Câncer, muito mais sensibilidade. Então a gente precisa ter empatia, acolhimento, né, sensibilidade para lidar com esses temas, principalmente consigo mesmo e com o outro, porque se
o potencial aqui enganador for causar, né, um impulso para a ação, pode ser que essa ação seja desmedida. E a gente vê também que o meio do céu está a 28 graus de Áries, trazendo ainda mais potencial de conflitos, né? Porque o Áries é regido pelo Marte. Então essa impulsividade também vai ser vista na vida pública, carreira e profissão. Então, quanto mais a gente puder zelar nesse dia, porque o aspecto já traz uma violência em si, uma agressividade em si por conta da sabedoria grega, melhor vai ser para a gente atravessar esses dias, né? 27, 28 e 29. Então, vamos zelar ao máximo aí, manter os radares ligados a 1000%, que está quase acabando, né? É o aspecto mais desafiador aí do final do ano, apesar de que a gente ainda tem outras mudanças pelos próximos dias. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Vamos finalizando aqui os movimentos de 2023. Agradeço mais uma vez todo mundo que acompanhou, curtiu, comentou, compartilhou e apoiou o canal de alguma forma. Recebemos até mesmo um gostei, né? Um valeu demais ali. Luz para todos nós, uma ótima virada, feliz ano novo e nos vemos no dia 2 de janeiro de 2024. Muito importante olhar para os resultados que vieram à tona durante a oposição. Então voltem aí nas agendas, tem o vídeo aqui no canal, deixei até na chamada desse vídeo aqui, para quem não assistiu, entender um pouco mais e trabalhar a partir da oposição agora que a gente está chegando à quadratura. O que a gente precisa fazer é ver o resultado. Se o resultado foi diluído, se causou uma frustração, né? Se a gente estava achando que estava agindo de uma certa forma, sonhando apenas, idealizando as coisas na cabeça e não partiu para o campo da ação de fato, para a realização, ou se a gente se perdeu na viagem netuniana ali e não chegou onde queria, o importante é lidar com esses resultados, né? Não adianta tentar esconder, tapar os olhos, fingir que não está enxergando, que não deu certo, porque isso é continuar investindo na ilusão, quando na verdade a gente deveria estar investindo na ação para realizar. Vamos lembrar que o Marte traz ali a capacidade que a gente tem de realização, de alcançar as vontades solares, segundo a astrologia, então é a força necessária para a gente modificar a nossa vida. Só que se envolve nesse entorpecimento, nesse torpor do Netuno, a chance de quebrar a cara é muito grande. Então vem com as ilusões, né? Vem com a frustração principalmente. Então dá aquela sensação de leite azedo, né? De que não dá mais certo e não quer mais tentar porque dói. E a frustração causa ali toda uma sensação péssima, às vezes até de arrependimento de ter feito algo, de quebrar a cara. Então não quer mais tentar aquilo e estagna. Esse é o grande risco. Porque aí a gente pode falar que o Netuno alcançou a sua vingança, porque ele paralisou o guerreiro interior, né? O guerreiro dos deuses. Então, se o Marte for paralisado ou se der com a cara no muro e não conseguir se recuperar, o Netuno vence o jogo. Para nós, isso quer dizer o quê? Que as ilusões foram mais fortes e a gente não conseguiu trazer o resultado à tona. Não modificamos a vida, não alcançamos aquilo que a gente se propôs, mesmo quando os dois fizeram a conjunção, iniciando um novo ciclo e tudo mais, e a gente meio que precisa aprender a lidar com isso. Vamos pensar que não há tempo perdido, né? Vamos evitar esse raciocínio. Às vezes as pessoas ficam, eu tô velho demais para fazer isso, para fazer aquilo, para aprender algo novo. Isso tudo é uma crença, né? Uma ilusão que a gente aborda, porque sempre a gente pode aprender coisas novas. Sempre a gente pode modificar o curso da nossa vida. O que a gente precisa é trazer essa força à tona. E como que a gente vai fazer isso? Uma das formas aqui, né, dentro desse aspecto, é justamente não cair na ilusão. Ou se caiu na ilusão, tudo bem. Vamos trazer também o amor incondicional, porque não tem esse negócio de acertar 100%, né? A gente tem que errar, no sentido de aprender, e erro não necessariamente precisa ser de culpa, de
medo ou qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa aprender a trabalhar e desenvolver essa consciência para aproveitar melhor os potenciais. Quanto mais a gente entender essas coisas, né, e é o que eu sempre falo aqui, né, eu tô sempre repetindo isso, vamos fluir, vamos buscar fluir, não fica tão apegado ao passado. Quando a gente fala de planetas como Netuno, que vem com essa frustração e tende a criar um estado depressivo, né, prestem bem atenção, não estou falando de depressão, a doença, estou falando de estado depressivo que vem normalmente depois da frustração, que é aquela situação que, eu não quero tentar de novo, eu não quero quebrar a cara, não tem nem ânimo. Então é importante entender isso, a diferença, e também que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a vida é feita desses momentos. Porém, quanto mais consciência a gente tiver sobre isso que eu estou falando, melhor tendem a ser as chances, né? A gente aumenta a chance de realização e de não se perder no meio dessa confusão netuniana que às vezes acontece. E uma vez que a gente passa por isso, a imaginação, a fantasia, o reino fantástico, a sensibilidade, um palavrão aí que é usado para o Netuno, que é a transcendência, é a gente ir além daquilo que a gente tem no mundo físico, né, no mundo denso da matéria, ou seja, a gente tem a capacidade de realizar algo até maior. Né, algo que envolve a espiritualidade, se a gente souber conectar muito bem as coisas, né? Porque senão também a gente corre o risco de ir para outro mundo fantástico que, por mais que eu não estou falando que a espiritualidade é uma fantasia, mas eu estou falando que tem muito risco da gente embarcar nessa ideia do espiritual, né, e se perder ali também. Então tem que alinhar as duas coisas, mantendo sempre o foco na realização, na materialidade, porque é essa força que a gente tem para modificar a nossa vida e é necessária porque foi criada assim, né? A parte material, a nossa parte física que está aqui, ela é essencial para as outras tantas partes que estão acima, né? No espiritual, como eu falei, por exemplo. Se não fosse assim, o espírito não precisava desse corpo denso, desse corpo da matéria, agindo aqui, tomando principalmente as decisões, fazendo as escolhas por ele. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre o Marte, o Netuno do próprio mapa, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre. Luz para todos nós, feliz 2024 e nos vemos no ano que vem.